da sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. A paz do Senhor, povo de Deus. Através desse vídeo, Deus tem uma mensagem para ti, para o seu coração, para sua casa, para sua família. Não deixa de se inscrever, de dar o seu like, compartilhar. Eu sei que Deus tem um propósito contigo através dessa mensagem. Que Deus abençoe sua casa e sua família e seja muito bem-vindo no nosso canal. Abra ela em Ezequiel 36. Se tem sua Bíblia aí, abra ela em Ezequiel 36. Aleluia, Jesus. No livro de Ezequiel 36, no versículo de número 25, nós vamos ler até o 27. Aleluia. Livro de Ezequiel 36, versículo 25. Quem achou, diga amém aí. Dá um sinalzinho. Dani Silveira também entrou. Paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seja bem-vinda. Quem achou, dá um sinal aí, gente. Eu preciso saber se vocês estão aí, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Marli Ribeiro achou. Minha mãe, Jaine também. Antiele entrou também. Paz do Senhor, seja abençoada a sua vida, sua casa, sua família. Aleluia. Eu vou começar a ler então, né? Vamos dar prosseguimento então na palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, né, no livro de Ezequiel 36, versículo 25 em diante. Está escrito assim, ó. Então espalharei água pura sobre vós. Então espalharei água pura sobre vós, vírgula, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra de vossas carnes, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Para quem não sabe, né, o livro de Ezequiel está no Antigo Testamento. E aqui é Deus falando, né, que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ou seja, Deus já estava falando de Jesus, né, que tempos depois Jesus iria vir como um ser humano a esta terra.
E quando eu li esses versículos aqui, eu comecei a entender a graça de Deus. Foi a partir desses versículos aqui, desses 3 versículos, que eu comecei a entender a graça de Deus. Porque se vocês forem analisar aqui, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um transplante espiritual, né? Para quem está em Cristo Jesus, para quem crê em Cristo Jesus, né? Nos tornamos uma nova pessoa. Mas por que nos tornamos uma nova pessoa? Porque Jesus, a partir do momento que nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, Ele vem e habita no nosso espírito. Ou seja, o que tinha no nosso espírito? Nada. Não tinha nada no nosso espírito. Mas o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que a gente passou a crer, que nós passamos a crer que Jesus morreu e ressuscitou, automaticamente o Espírito Santo vem e habita no nosso coração. Habita dentro de nós, no nosso espírito. No nosso espírito. Porque até então o nosso espírito estava vazio. Por que estava vazio? Porque Adão pecou, né? Adão transgrediu a lei do Senhor. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que Adão pecou, nós também pecamos. Por quê? Porque nós estava em Adão. E é a partir daí que começa a surgir a graça. Porque a graça, na verdade, ela desde o início, né, até o Novo Testamento e até agora. Muitas pessoas dizem que agora é o tempo da graça, né? Que estamos na dispensação da graça, mas na verdade a graça ela já começou desde lá do início dos tempos, desde quando Adão pecou e Deus teve que providenciar o quê? Deus teve que providenciar um carneiro, teve que matar o carneiro, tirou a pele do carneiro para cobrir, né, Adão e Eva, ou seja, o que Deus fez ali foi uma redenção, né? Porque não há pecado coberto se não tiver redenção de sangue. Ou seja, foi sacrificado, foi degolado, tem que haver sangue, né? Para a remissão dos pecados. Então, o que aconteceu? Ali já houve uma graça tremenda. Ali se iniciou a graça. Ali começou a graça de Deus. Por quê? Porque o homem ele não tem como se salvar. Por que ele não tem como? Porque Isaías fala que as nossas obras de justiça são como trapos imundos. São como trapos de imundície. Então, se Deus não fizesse aquilo, não teria graça. Nós nem estaríamos aqui. Porque, veja bem, Adão pecou. Mas se Deus tivesse problema com o pecado, era só Deus deixar. Não era preciso nem Deus descer lá atrás de Adão. E veja só que quando Adão pecou, quem é que foi atrás? Foi Adão ou foi Deus? Foi Deus que ainda foi atrás de Adão, desceu para resolver a situação de um homem pecador. Então as pessoas têm uma ideia errada, né, sobre a graça, né? Porque em vez de elas se achegarem a Deus, ou seja, elas fogem de Deus, assim como Adão fez. Porque o que Adão fez? Adão pecou, descobriu que estava nu, né? Ele colocou folhas de figueira. E o que aconteceu? Para Eva e Adão,
ficou tudo certo, porque não dava para ver mais nada. Mas para Deus não, porque Deus vê o teu íntimo, o teu coração. Então, o pecado para Deus ele é revelado. Então, um homem jamais teria condições de ele próprio se salvar por suas próprias obras de justiça. Por isso que hoje estamos entendendo a graça, porque muita gente sabe que estamos na dispensação da graça, mas não consegue entender e ter o discernimento da graça. Amém? Então, o que é a graça? Tem um professor que falou para mim que a graça nada mais é do que Deus provendo para uma pessoa que não merece. A graça é algo dado por nada a quem nada merece. Ou seja, quanto mais nós estudamos e entramos a fundo e descobrimos a justiça de Deus, mais nós vamos entender que nós somos falhos e pecadores e jamais vamos conseguir se salvar a não ser pela justificação em Cristo Jesus. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história para vocês. Talvez vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Tinha uma família e tinha uma menina, uma criança, e eles estavam de férias num lugar, né, andando de esqui num lugar lá frio, né, numa cidade fria, e eles estavam esquiando. E o que aconteceu? Houve um acidente e essa menina morreu. Imagine o desespero daquela família. E a menina era sãozinha, ela era perfeita. E naquele acidente ela veio a falecer. Só que num outro lugar, numa outra cidade, numa outra situação, estava um menino debilitado, prestes a morrer, pelo seu coração muito fraco. E os pais dessa menina resolveram doar o coração, os órgãos da menina, e doaram os órgãos para esse menino. Ou seja, doou o coração da menina para esse menino. E a mãe dessa menina, ela só queria uma coisa: que quando esse menino se recuperasse, ela pudesse ir até esta cidade para poder ouvir o coração da sua filha batendo. Olha que lindo. E quando ela se recuperou, a mãe e o pai dessa menina que faleceu, elas foram até essa cidade, pegaram avião, foram até lá, né, e pegaram aquele aparelhinho, colocaram no ouvido e colocaram no coração dessa moça, desse moço. E ali, emocionada, ela ouviu o coração da sua filha batendo no coração daquele menino. E hoje eu entendo a graça a partir dessa história. Veja bem. Hoje eu entendo a graça a partir dessa história, porque nós não merecia. Nós somos tão falhos. Nós somos tão falhos que nós não merecia nem o amor de Deus, quanto mais a salvação. Só que Deus fez algo por nós sem nós merecer. Então, qual é a graça? A de Deus.
é prover para um pecador. É prover para uma pessoa que não merece. E a palavra diz assim, ó: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ou seja, aconteceu aqui o que? Um transplante espiritual, assim como aconteceu com essas duas famílias. Por isso que quando Deus te vê hoje lá do céu, Ele não vê o seu coração. Sabe o que Ele vê aí? Ele vê o coração de Jesus Cristo batendo em você. Sabe o que Deus vê em você? Ele vê o sangue de Jesus Cristo que caiu daquela cruz do Calvário no seu sangue. Deus, quando vê você, Ele não vê os seus pecados. Por que Ele não vê os seus pecados? Porque a palavra diz que quem está em Cristo Jesus não há condenação. Então o que Deus vê quando Ele vê você? Ele vê Cristo. Ele vê Cristo na sua vida. Ah, mas e os meus pecados? E as coisas que eu fiz errado? E as coisas que eu faço de errado? Deixa eu te dizer uma coisa. A salvação não é por obras. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Porque Paulo vai dizer lá em Gálatas que se for por obras, já não é pela graça. E se é pela graça, não é pelas obras. Isso aqui nada mais é do que Deus provendo para uma pessoa pecador. Para uma pessoa pecadora. Ou seja, eu não mereço a graça de Deus. Mas Ele dá para mim. E não pede nada em troca. Senão não seria graça. Preste atenção nisso. Se eu quero pagar algo que eu ganhe de presente, não é graça. Eu estou pagando por algo que eu estou ganhando. Deus te deu a graça, Deus te deu algo. E não te pede mais nada por isso. Essa é a verdadeira graça. E isso aconteceu quando Deus olha para você. Ele não te vê, mas Ele vê Cristo. Porque o que Deus fez? Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o corpo do Filho do seu amor. A palavra vai dizer que Ele nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor. Mas o que foi rasgado foi o templo, foi o véu do templo, mas aquele véu do templo significa Jesus, que foi rasgado de alto a baixo na cruz. Então Ele te deu livre acesso para você chegar até Ele. Essa é a graça. Jesus não morreu em vão. Porque quando você crê nas suas próprias forças, nos seus próprios esforços, na sua justiça própria, você está abandonando a cruz. Você está dizendo, não, o que Jesus fez naquela cruz é pouco para me salvar. Eu preciso fazer algo mais. E a palavra diz que não é por obras, não é por obras, não é por obras, não é por obras. É unicamente, exclusivamente pela graça, pela obra que Jesus fez na cruz. Porque me diga uma coisa, se fosse por obras, aquele que estava do lado de Jesus quando Jesus foi pregado, ele seria salvo? Ele era um ladrão. Será que ele seria salvo? Mas ele não tinha obras. Mas o que aconteceu? Ele creu. Ele creu em Jesus Cristo. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Preste atenção. As pessoas, elas ouvem falar da graça, mas muitas vezes não quer entender porque não quer nem abrir a Bíblia para procurar entender.
tudo é pela graça. Não simplesmente a salvação, mas tudo é pela graça. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo lá em Efésios. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela lá em Efésios. Efésios capítulo 2, de versículo 1. Vamos ler até o versículo 10. O que está escrito? Vamos procurar entender. Irmãos, eu quero que vocês... A nossa live sobre a explicação da graça não termina hoje. Isso é um assunto muito grande. Então, a cada semana a gente vai estudando sobre a graça e vai procurar entender sobre a graça. Então, eu queria que você estivesse comigo todas as quinta-feiras, nesse mesmo horário, para que a gente possa estudar e entender a Bíblia. Amém? Está escrito assim... E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. De quem que ele está falando aqui? Dos anjos caídos que vivem nas regiões celestiais. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, em outros tempos, nós andávamos perdidos no mundo, né? Procurando satisfazer os nossos desejos, nossas paixões, junto com todo o resto do mundo, né? Seguido pelos espíritos caídos, né? Que vivem nas regiões celestiais, que é o príncipe hoje deste mundo, né? Então, naquele tempo nós vivíamos no pecado. Nós vivíamos no lamaçal do pecado, né? Porque eu não nasci dentro da igreja, eu nasci no mundo, então eu fui tirado da onde? Eu fui tirado do lamaçal do pecado, eu vivia no pecado. E o que que Deus fez? Deus não quis estender a sua mão porque eu estava lá no pecado? Será que Deus não quis? Será que Deus tem problema com o pecado que Ele não consegue chegar perto? Entenda que o pecado ele não abala Deus. Porque senão nós não seríamos salvos. Quem tem problema com o pecado é o homem que foge de Deus. Um dia desses eu ouvi uma pessoa falar assim: olha, eu não vou na igreja porque eu não quero envergonhar Deus. O que essa pessoa está fazendo? Falta de conhecimento. E o que ela está fazendo? Se privando da graça de Deus. Está afastada da graça de Deus.
Ela está se privando da graça de Deus. E isso está lá em Hebreus 12 e 15. Que Paulo fala assim: não se prive desta tão maravilhosa graça. Porque quando você não está na graça, algo muito ruim acontece. Algo muito ruim acontece. E quando a religião se priva da graça, que está escrito que quem se priva da graça é como uma planta venenosa. E lá em Israel, uma planta amargosa, toda planta amarga é venenosa. Então, para quem se priva da graça, vai chegar um tempo que essa planta vai crescer. Essa planta amargosa dentro do coração vai crescer. E isso se torna perigoso. Porque vai se tornar um veneno ambulante. Mas por que se torna perigoso? Porque ela vai criar amargura no seu coração. Porque quando a pessoa se priva da graça, ela vai criando amargura no seu coração. E a religião que se priva da graça é venenosa. Um relacionamento que se priva da graça é venenoso. Uma igreja sem a graça é venenosa. Não podemos viver sem a graça de Deus. Somos dependentes dessa graça. Não tem como nós se livrar dessa graça. Porque a palavra diz, lá em Romanos, que aonde existe o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você se acha pecador, se você se acha falho, entenda uma coisa: superabundou a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Se você se acha pecador, se você se acha falho, quando você está em Cristo Jesus, a graça superabundou o pecado. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque Cristo já foi condenado. Ele se fez pecador para morrer naquela cruz por você. Ele se fez pecador para te livrar do pecado. Então o sangue de Jesus Cristo, ele nos cobre, ele nos rime, ele nos purifica. O sangue de Jesus Cristo nos faz santo. Por que nós somos santo? Por que nós somos santo? Porque Jesus é santo. E o Espírito de Deus se torna um só conosco. Então se Jesus é santo, nós também somos santos em Jesus Cristo. É por isso que somos santos. Não é por obras. É por crer na cruz do Calvário, naquele sangue que foi jorrado na cruz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em Efésios, no versículo 3, está escrito assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha só, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por
natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, sem nós nem merecer, estando nós, eu, você, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está escrito aí na Bíblia de vocês? Está escrito assim: pela graça sois salvos? Se tiver escrito aí na Bíblia de vocês, eu queria que vocês fizessem um joinha aí para mim. Pela graça sois salvos. Pela graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Preste atenção aqui numa coisa. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Todo mundo está dando joinha. Então quer dizer, não é só a minha Bíblia que está escrito assim. Agora preste atenção numa coisa. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Como assim nos ressuscitou? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem e habita no nosso espírito. Então esse espírito que estava morto, o nosso espírito que não tinha nada, que estava vazio, que estava morto, foi vivificado pela fé em Cristo Jesus. Agora tem um Espírito Santo que habita no nosso espírito, e é por isso que somos vivos. É por isso que somos vivos em Cristo Jesus. Porque o Espírito agora habita em nós. Jesus habita em nós. Nós só somos santos não porque nós não pecamos. Porque isso só vai mudar quando a gente tiver o nosso corpo glorificado. Quando nós ressuscitar quando Jesus vier e nós for ressuscitado e ter o nosso corpo glorificado, como Cristo também tem. Mas nós só somos santos porque Cristo Jesus vive em nós. Se alguém dizer para você, você é santo, você vai dizer assim: eu sou santo. Eu sou santo em Cristo Jesus, porque a minha fé é firme no sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou para me salvar, e hoje Ele habita dentro de mim, e eu sou santo por isso. Eu sou santo porque não há mais condenação. Quem vive, quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Mas então por que você se condena? Por que muitas vezes você se acha falho e se condena? Aqui a Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, espiritualmente em Cristo. Olha aqui, ó. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então veja bem, se você tem Cristo, se Cristo habita dentro de você, se o Espírito Santo habita dentro de você, entenda uma coisa: já estamos assentados nas regiões celestiais, e tudo que pertence a Cristo por herança pertence a nós. Por quê? Porque unicamente pela graça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já estamos assentados com Cristo espiritualmente. Mas isso para muitas pessoas não entendem, não conseguem entender. Mas Cristo, nós temos que crer na obra que Jesus fez. Não é
pelos nossos esforços. Não é pela minha própria justiça, mas é unicamente pela fé em Cristo Jesus, no que Ele fez na cruz. Tem tantas pessoas aí que não vão para a igreja porque se sentem condenadas. Tem tantas pessoas afastadas da igreja porque se sentem condenadas. Tem tantas pessoas que não conseguem abrir a Bíblia para ler porque se sentem condenados. Tem pessoas que desistem da obra de Deus porque se sentem condenados. Jesus não veio para condenar, mas sim para salvar os que estavam perdidos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para te salvar. Porque uma coisa é certa, quando a graça, para você ter acesso à graça, você tem que ser indigno. Porque se você se auto-justifica, você está fora da graça. Mas quando você se lança nos braços de Jesus Cristo e diz: Senhor Jesus, somente o teu sangue é que me trará salvação. Creia nisso. Creia no que eu estou te dizendo. Você já está sentado nas regiões celestiais junto com Cristo. É só você tomar posse dessa palavra. Não fuja da igreja, não fuja de Jesus. Se lance nos braços de Jesus, que tudo Ele fará por ti. Creia no que Ele fez, creia na obra que te santifica, que é a obra que Jesus fez na cruz. Eu gostaria de louvar mais um hino com vocês, porque a live já vai acabar, né? Uma hora só de live, né? E eu quero salvar esta live para quem quiser ver no YouTube, né? No Facebook também. Então a gente vai continuar com esse assunto a partir de quinta-feira que vem. Amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Tá aqui a minha esposa. Vou focar ela aqui, ó. Aí, ó, a esposa que o Senhor me deu, aí, ó. A gente vai louvar o nome do Senhor. E se a live acabar, né? Eu quero que vocês se sintam abençoados e estejam aqui na próxima quinta-feira. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E vamos estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado por estarem conosco nesta live de hoje. E venham junto com a gente na próxima quinta-feira, que vai ser bênção de Deus. Amém?